tem uma grife de roupa e tem um outro projeto que ele está fazendo com produção de bandas. Aí eles fizeram um clipe de uma banda e nesse clipe a produção toda é do Guilherme também. Cara, é um troço assim, muito legal. Eles pegam a imagem da pessoa em tamanho natural, mas fica gigante. Aí o pessoal da banda toca, aí ele coloca, faz a pessoa ficar desse tamanho e põe no ombro. Ah lá, Matheus, você falou Põe lá, no ó. ombro da pessoa. Ei, Matheus, você Aparece. falou lá quem tá lá, ó. É, tá entendendo? Ai, gente, queimou minha língua. Agora começou. Queimou minha língua. Queimei na língua fácil hoje. Uma noite aqui, Galvão. Uma noite aqui, Galvão. Começou a aula agora. Uma noite. Chegou na hora, bicho. Nós na fita. Hoje ele não veio só pro Sem lanchinho. querer, você chegou na hora. Cheguei na hora certa? Na hora, assim, ó. Tava ali fora, só esperando começar a aula. Ninguém viu chegando. Tava ali fora, só esperando. Bem, menino. E aí, em sua homenagem, você vai fazer a oração no começo da aula. Ó, Ai, Jesus. Sim. vamos lá. Pode começar a gravar agora. Pimba. Vamos orar? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua fidelidade. Amém. Te agradecemos, a Deus, por esse dia. Deus, te agradecemos pelo fôlego de vida. Pai, muito obrigado. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Queremos, ó Deus, de uma maneira especial apresentar, ó Deus, diante do Senhor este curso, ó Deus, esta aula de hoje. Ó Pai, que de fato, ó Deus, o professor Gisel seja um canal do Senhor para as nossas vidas, para nos abençoar. Ó Deus, nós queremos declarar que nós queremos mais do Senhor, sim. Amém. Nós queremos aprender mais do Senhor, nós temos sede, ó Deus, de conhecer a tua palavra. Ó Deus, ministra, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, sair daqui outras pessoas. Em nome de Pai, que esse conhecimento, ó Deus, venha agregado, ó Deus, da tua palavra, ó Deus, de hoje, Pai, que não sejam só para nós, mas que possam, Deus, passar para outros. Ó Deus, essa é a nossa oração. Ó Deus, em nome de Jesus, conduza-nos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Concorre isso em nome de Jesus. Amém. Gente, é assim, essa aula de hoje, ela é uma aula chave para a gente entender. Todos os profetas, ou a maioria deles, todos os profetas, desde o maior até o menor. E para a gente entender também todos os livros históricos, 1 Reis, 2 Reis, né, todos os livros, crônicas, Esdras, Neemias, entendeu? Então, tipo assim, é uma aula muito chave para a gente entender esse processo. Vocês lembram a aula passada? Até onde a gente foi? A gente foi até os juízes, certo? Estudando a história de Israel, a gente foi até os juízes. Então, nos juízes a gente viu, né, passamos o finalzinho ali, a gente passou meio rápido, por causa do tempo, né? Mas aí a gente comentou o seguinte, né? Quem eram os juízes? Os juízes eram pessoas, só lembrando um pouquinho, né? Eram pessoas que Deus levantava antes dos reis, pessoas que Deus levantava para socorrer o povo durante uma situação de guerra, uma situação de perseguição, não é? Que era normal naquela época. Então o povo ficava oprimido, e aí Deus levantava um homem, levantava um juiz, livrava o povo daquela situação e conduzia o povo à normalidade. A gente até mostrou o ciclo, lembra do ciclo? Que era o ciclo de perseguição, né, de opressão, aí o povo se humilhava, clamava a Deus, aí Deus levantava o juiz, né, libertava o povo ficava bem, até que ele voltava a pecar de novo, aí era oprimido de novo, aí Deus levantava outro juiz, e esse ciclo se repetiu várias vezes. O último juiz, apesar de não ser mencionado na Bíblia como juiz, mas se você ler o texto ali em 2 Reis, você vai ver a pessoa de Samuel como sendo o último juiz. O último juiz foi Samuel, ele exerceu essa função. Samuel era mais do que isso, né? Samuel era profeta, Samuel ele fundou a escola de profetas, né? Samuel ele julgou sobre Israel, e desde muito menino, né, 12 anos de idade, que ele começou o ministério dele como profeta, porque com 12 anos de idade ele já foi lá no sacerdote e deu de dedo na cara do sacerdote, dizendo que os filhos dele estavam pecando dentro do templo. Deus falou com ele,
E ele foi lá e falou para o sacerdote, que era o sumo sacerdote da época. Com 12 anos ele fez isso. Então imagine o que ele fez no resto da vida, né? E agora nós vamos partir desse ponto aqui, na verdade do ponto em que Samuel está velho, está no final da sua carreira, né? E daí para frente a gente vai estudar, dar um pano de fundo geral, no período dos reis. Como é que foi implantada essa troca de situação, onde o povo tinha o governo que a gente chama de governo de Deus, né? A teocracia, que é o governo de Deus, porque não tinha um governante, certo? Deus estabelecia pessoas à medida da necessidade do povo. E as 12 tribos, elas tinham uma espécie, a gente vai mencionar ali um nome mais bonito, sim, mas eles tinham uma espécie de conselho, né? Onde se reunia um representante de cada tribo. Isso a gente já viu lá com Moisés, quando Moisés enviou os espias para espiar a terra, ele já pegou, né? Um representante de cada tribo. Então as tribos, elas tinham a sua influência, né, individualmente. Então levantava um representante de cada tribo para resolver as coisas, né, relevantes ali do reino e tal. Mas não tinha um rei, só tinha o juiz que era levantado para socorrer o povo. Fora isso, era tipo assim, uma reunião de liderança, que eles se ajudavam uns aos outros, cada tribo ajudava um ao outro, né? Então se tinha uma tribo lá que estava com dificuldade, sei lá, deu uma seca, deu uma inundação, opa, vamos ajudar. Todo mundo se juntava e ia ajudar aquele lá. Ah, estão invadindo minhas terras aqui, tem o Filisteu, tem o Jebuseu, tem lá não sei quem, tentando tomar o meu gado, opa, vamos montar uma turma aqui e vamos lá e vamos expulsar esses caras que estão lá, né? Então era assim que funcionava o governo de Israel, né? Ao mesmo tempo que isso pode parecer legal, né? Deus interagindo diretamente com o povo, mas da forma estrutural assim, entre aspas, era um pouco desorganizado, né? Desorganizado, porque tipo assim, primeiro, não tinha um exército para defender o povo, né? O povo na hora do perigo, pessoal, vamos lá, o que o cara fazia? Largava a enxada, fazia um mutirão, é isso mesmo, parece você, a voz para nós está aí, né? Largava a enxada, largava a foice, entendeu? Pegava a espada, punha um capacete de guerra e ia para a guerra, ou seja, era um agricultor, era um lavrador, era um cuidador de ovelha, era um cuidador de boi, que pegava uma arma e ia lutar para defender o povo. Mas não era um soldado, né? Soldado é aquela coisa, o cara é soldado, né? Não sei quantos aqui serviram exército, eu não servi, mas, né, a gente sabe como funciona. O cara fica lá e tal, o cara é focado naquilo que ele faz. Isso não tinha nesse período, certo? Era uma coisa assim, à medida da necessidade, ok? Então, o próximo passo é a monarquia de Israel. Então, Israel começou a transicionar, começou a ir mudando para a questão da monarquia. Eu vou dar um ponto para vocês. Tem que ter o apontador, né? Se não tiver o apontador, não tem ponto. Já falei, já sabia que Então, olha lá, naquele contexto histórico lá, né? Israel rodeada de cidades e estados, né, em Canaã. Cidade-estado é aquele conceito que eu tenho uma cidade, né? Eu ponho muros em volta daquela cidade, fortifico aquela cidade, tem um governante, né? Então por isso que se chama cidade-estado. Tem um governante, aquela cidade ela é autônoma, não depende de mais ninguém. Não responde para mais ninguém, assim, ela faz o que ela bem entende. E normalmente em volta de cada uma dessas cidades tinha os vilarejos, as vilas, né? Então era um pequeno país, né? Essas cidades-estados. No século XII a.C., e aqui então a gente está falando em século XII, 1200 anos antes de Cristo, certo?
aproximadamente. Chegaram os filisteus na região. Até então, eram aqueles outros povos lá. Jebuseu, Amorreu, tal, que eram vários povos relativamente pequenos. Aqui chegam os filisteus, bem organizados, com soldados profissionais, ou seja, um exército, né, bem treinados, com grande poder bélico. Os caras chegaram com força, organizado para a guerra. Né? E esse foi o fator que mudou a história, não só de Israel, mas como de todas as nações ali naquela região. Né? Os filisteus derrotam Israel, né? Começam a fazer guerra e entrar no território de Israel, causando grandes danos à Liga Tribal, né? Que era o nome que é dado para aquela época, o tipo de governo que existia em Israel. Era uma liga tribal, as tribos, os seus representantes, né, que montavam uma liga. Vamos ver se vai funcionar. Esse troço aqui é assim, ele só funciona quando eu não preciso dele. Dá um reset nele aqui. Última tentativa, se não der certo, a gente abandona ele. Opa, olha que tem ali um videozinho. Cadê a pipoca? O Lírio, cadê a pipoca? Cadê a pipoca? Ah, nem olha que eu não sei. Olha, cadê a pipoca? Nem café eu tomei em casa. É, sério? Não. Como ele não... É que não deu tempo. Ou eu tomo café. Semana passada não funcionou o Bluetooth, hoje não funciona. Tá aparecendo um... Vamos orar para ele aprender esse capítulo. Já volto o vídeo. Eu tô feliz, deixa eu tirar. Acho que a caixa, agora a culpa não é minha não, a caixa tá bichada. Mas eu sou, dá pra ver o corpo aqui. Hã? Dá pra ver. Vamos? Será que não tem nem o HG aí, não? Dá pra ouvir? Não, dá pra ouvir daqui, no notebook. Não dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Mas deve ser muito mais dentro do seu. É, se tá com ouvido bom, então, cara. Porque eu Não, tô ouvindo, mas não dá, Eu tô aqui. não dá pra entender o que ele tá falando. Então vamos voltar o vídeo. Não, para aquela época lá. Hoje em dia. Então vamos tentar aí. Fazer o quê? Arma branca. Ah, que deve.
quando a gente Opa. Uma coisa aconteceu. Cala a boca. Hein, senhor, não quer colocar naquela caixa ali, ó? É mais complicado. Ele tá que nem mina, né? Pessoa, quer marcar Cara, a caixa gente aprende inglês, cara. A gente vê tudo que a gente fala nos negócios cortados aqui. Cara. Obrigado. Existe obrigado, não? Sim, uma pessoa obrigada. Aí É eu o sentido de agradecer. Minha briga. é dentro do sentido de briga, de brigar. Eu sou obrigada com você. Ou obrigada no lugar, não obrigada. Prazer. X agora. Cara, tá ali tipo. Sabe tipo, eu tava vendo isso. X agora. X agora. O videozinho tem umas imagens coloridas. Ele já sopa da galera que ela Ah, então não é igual mesmo. Eu tô vendo isso aí. Agora ele tá cheira lá, né? Televisão. Mas já tava lá? Da casa. Boa, cara. Já pode fazer? Pra quem toca. Isso aqui vai ficar virado para uma mesa, a ideia é essa. É, vocês estão fazendo bagunça aí, em vez de prestar atenção no vídeo. Calmada aí agora. Depois a gente trocar pra sentar aqui, quero te filmar, né? Os caras filmando só do ladinho. Aí, seu Davi, eu amo a tecnologia, seu Davi. Só quando ela funciona. Quando ela funciona. Ó, é assim. Entendi. Pipoca eletrônica, seu Ali o que ele estava mostrando basicamente era aquilo que a gente tinha comentado já, né? De uma maneira um pouco mais lúdica. Né? Vamos seguir. Olha lá. Então o que aconteceu? Como é que surgiu a monarquia? Né? A questão da invasão dos filisteus, que chegaram. Aí o povo começou a ver o quê? As outras nações, elas estavam estruturadas, tinham um exército, tinha um governo forte, e daí o povo sentiu, poxa, nós não temos isso, nós não somos assim. E aí o que acontece? Nós vamos morrer. Né? Vai todo mundo vir destruir a gente. Eles, na verdade, foi uma falta de fé do povo, porque até então nada tinha acontecido. Né? E Deus iria continuar preservando. Era o povo dele, né? Ele tinha instituído aquele povo, por que ele iria abandonar aquele povo? Justamente o que Deus queria era implantar um sistema de governo diferente das outras nações da terra. E chamar a atenção
para o sistema de governo de Israel. Vocês já imaginaram se tivesse funcionado? Se o povo tivesse crido que aquele sistema de governo iria funcionar? Imagine hoje um sistema de governo desse. Ia ser um escândalo, né? Todo mundo, poxa, mas como é que lá funciona? Lá funciona porque o povo teme a Deus. Né? Era teocracia pura. Era o Deus intervindo diretamente no governo e na segurança dos homens. Só que, o que acontece? Enquanto você tem um grupo pequeno, isso fica mais fácil. À medida que o grupo cresce, né? Centenas de milhares de pessoas, né? Você não consegue manter a unidade da fé em todas as pessoas. E aí, né, você precisa arrumar outras situações para suprir a necessidade do povo. Aí entra o governo. Tá. Só uma curiosidade, por acaso o senhor tem mais ou menos ideia de quão grande era a população de Israel naquela época? Assim, de números aqui de cabeça, eu não vou ter não. Nem por alto, assim, sei lá, 1.100.000, nada. Eram tipo assim, centenas de milhares, né? Chegava quase a milhões de pessoas. Ah, tudo bem, só para mim. 200 mil pessoas. Né? A gente mostrou aqui uma estatística, mas eu não lembro. A gente mostrou cada tribo, tá? Pelo menos na implantação das tribos, na saída para o Egito. Ok? Na saída para o Egito. Se você der uma pesquisada lá em Êxodo, você vai ver isso daí. Tá? Da tribo de fulaninho tinha tanto. A tribo de Benjamim, tanto. A tribo de Judá, tanto. Lá em Êxodo, você vai ter os números. 3 milhões? Ó, está falando 3 milhões. Não é absurdo, não. 3 milhões. Na verdade, multiplicando também, né? A população. Não, a gente chegou nesse número mesmo, né? A gente até falou que era uma Curitiba, né? É. Que era uma Curitiba, né? 3 Porque milhões. deve ter mais, porque Curitiba não é uma nação inteira. Isso, E não, tem falando em uma- quantidade, né? Sim, a estrutura lá é de Então deve nação. ser por aí. Mas a quantidade de pessoas, a gente falou algo em torno de uma Porque as Curitiba, pessoas 3 milhões de pessoas. E eu se multiplicando mesmo, a galerinha Ah, tem casa. É, eu estou Claro, explicando, né? existia o Não tinha Facebook, televisão né? naquela O época. pessoal estava em guerra, mas não deixava. Né, ontem mesmo eu vi um documentário, enquanto eu estava vendo outras coisas, eu vi um documentário dizendo que Adão teve 65 filhos. Tem uma estimativa disso pelas escrituras, 65 filhos. 35 homens e o resto de mulher, 25 mulheres. Eva também teve 65, né? Que inclusive eram os dois, né? Adão e Eva. Brilhante. Mas beleza, valeu. Ok, então o que acontece? Samuel, como a gente comentou aqui, último guardião da Liga Anfictônica. Olha que nome bonito, né? Aí fica trabalho de casa aí para vocês. Descobrir o que é essa Liga Anfictônica. Até para jogar no fórum. Vocês estão lembrando, né? Só para reforçar aqui, vocês têm um fórum lá no site do Instituto Rockman, né, que eu preciso lembrar de cadastrar você como aluno regular lá no Rockman. E aí o que acontece? Lá tem um fórum que vale 1 ponto extra, além das provas que vale 7, da leitura bíblica que vale 2 pontos, né, e dos exercícios que tem aí no final do livrinho que vale 1 ponto, que já fechou os 10, vocês têm mais 1 ponto extra, né, que é a participação no fórum de discussões, perguntas, respostas, né? Estou dando uma sugestão para vocês aí. O que é mesmo essa tal de Liga Anfictônica? De onde que veio esse nome? Era a Liga das Tribos, certo? Aquela organização que a gente mencionou aí, que também recebe esse nome aí. Dos mais velhos, não. Então Samuel, que era o último dos guardiões, o último dos juízes, ficou velho. E os seus filhos não seguiram os seus passos, né? Então, havia naquela época essa expectativa, né? O pai está envelhecendo, o filho mais velho assume. Os filhos de Samuel não eram rebeldes, certo? Como eram os filhos de Eli, mas não seguiram o mesmo caminho do pai, né? Como sacerdote, como profeta, não seguiram. E daí ficou aquele, e agora? O que faz? Né? Nesse meio de tempo, o rei dos Amonitas
que era uma das nações de lá, Naás ocupou a terra de Gileade. Esse rei aí percebeu, pô, Samuel está velho, não tem ninguém aí, o negócio está meio desorganizado, vou lá e puf. Né? Era normal naquela época, você vai atacar o inimigo no momento que ele está fraco. Foi isso que ele fez. Nessa época, Saul já tinha sido ungido por Samuel. Ainda não era rei, né? Ainda não estava o processo de rei, mas já tinha sido ungido, né? O povo já tinha pedido o rei, né? Deus concordou, entre aspas, e autorizou, indicou Saul para ser ungido por Samuel. Então Saul pegou o quê? Liderou um exército e venceu os amonitas. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 11. A gente nessa aula vai mencionar vários livros diferentes. Nós estamos tratando aqui de história, né? E tem uma linha, né? As coisas na história acontecem numa sequência. E vocês vão ver aqui vários livros da Bíblia interagindo com esse período histórico. Por isso que é importante, como eu falei, é chave a gente entender tudo isso para entender os livros. Para você entender quando o profeta Isaías está escrevendo uma determinada coisa, né, por que ele está falando aquilo? Não, é porque o povo, né, lá no rei fulaninho de tal, estava fazendo assim, assim, assado. Então Isaías vai lá e pá. Isso é muito chave para você entender o contexto. Por que Isaías está dizendo aquilo? Porque o povo estava se rebelando, o povo estava adorando Baal, o povo estava fazendo isso. Então daí o profeta fala de acordo com o contexto do povo. Né? Saul foi um rei militar. Né? Lembra ali que ele foi chamado por causa da situação, né, dos amonitas, para resolver um problema com a opressão estrangeira. Era o perfil de Saul. Saul tinha esse perfil, guerreiro, lutador. Saul não foi um rei para resolver política interna. Né? Então ele não tinha essa habilidade de lidar com a política mesmo. Né? Você tinha 12 líderes, cada tribo tinha uma liderança, um pensava de um jeito, outro pensava de outro. Um rei, ele precisa ter essa habilidade de tratar com as pessoas, de articular, de fazer, né, política. Isso é fazer política. Né? É você articular e conseguir um consenso no meio das pessoas que decidem. Né? Isso é política. Saul não tinha essa habilidade, ele era um guerreiro, um lutador. Tinha um problema, ele ia lá e resolvia. Acabou. Outro problema, vou lá e resolvo. Né? Mas essa habilidade ele não tinha. Dois grupos principais que existiam naquela época: os conservadores, que guardavam as tradições sacerdotais, principalmente as tribos de Judá e Benjamim, que eram grandes tribos. A tribo de Judá era uma das maiores. A gente vai ver um mapinha ali daqui a pouco, você vai ver até em termos de território, não era tudo dividido igual, não. Né? Então, Judá e Benjamim, principalmente, estavam nesse lado. E os das estratégias políticas e ações militares. Os caras que queriam era guerra. Não, vamos resolver isso aí no fio da espada. Entendeu? Então, havia esse conflito. Né? E esse grupo aqui, o conservador, guardava as tradições sacerdotais. Ou seja, queria manter, né, o sacerdote com todas aquelas funções que a gente já estudou, o culto a Deus, Deus como sendo Yahvé, né? Yahvé como sendo o único Deus. Então esse grupo, ele tinha essa preocupação. O outro grupo, nem tanto. O negócio deles era ter dinheiro, estar em paz, né? Não ter ninguém invadindo, e aí estava tudo bem. Então havia essa diferença de pensamento no meio do povo. Aí Saul fez um monte de coisa errada, né? Não vou entrar aqui nesse mérito, mas duas coisas chaves, pelo menos, que Saul fez. Né? A primeira delas foi oferecer um sacrifício como sacerdote, sendo que ele não era sacerdote, ele não poderia fazer isso, mas daí Samuel se atrasou e ele foi lá e se precipitou. O povo começou a pressionar ele e ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Isso é uma coisa muito séria, né, do lado religioso, vamos dizer assim, mas que Deus, né, pesou a mão sobre ele. Outra coisa muito grave, que aí foi assim, para acabar mesmo, né? Deus mandou ele ir lá e destruir um povo e acabar com aquele povo, matar tudo.
né? Aí depois a gente pode até explicar melhor isso mais para frente, mas Deus nessa época mandava matar. E mandava matar tudo, não, mata tudo. Mata boi, mata galinha, mata coelho, entendeu? Mata o pai, mata a mãe, mata o filhinho, mata o rei, mata tudo. Não poupa nada. É a grama. Tudo. É vivo, mata. Né? Às vezes é meio complicado a gente pensar assim, mas a gente pode conversar num outro momento e focar especificamente isso aí. Né? Mas Deus mandou matar tudo. O que Saul fez? Saul foi e matou quase tudo. Quase tudo. Outra coisa também que Deus mandou, não podia pegar despojo, né? Riquezas, ouro, prata, que o pessoal ia lá, invadia tudo, matava tudo e trazia, né, o din-din. Essa guerra em particular, mata tudo e não pega nada. Saul fez o quê? Pegou tudo, poupou o rei, a família do rei, poupou, e trouxe gado. Trouxe, né, coisas para lá. E aí sim, Deus falou, chega, eu mandei você fazer, você não fez, acabou para você. E aí quem terminou de fazer o serviço sujo foi Samuel. Samuel foi lá e sacou da espada e matou o rei, matou a família inteira, que tinha para matar, ele foi lá e matou. Deus mandou fazer, o outro não fez, eu vou fazer. Sacou da espada e... Com isso ele fez o quê? Perdeu o apoio de Deus. Isso está lá em 1 Samuel 13 até 15 e o capítulo 15, 13, 14 e 15 de 1 Samuel, conta essa historinha aí. Eu contei em 10 segundos, sei lá. Né? Com isso, o que acontece? Samuel, essa história a gente já conhece um pouquinho melhor, né? Samuel já foi lá e já ungiu Davi. Né? Davi era um menininho, estava lá cuidando das ovelhinhas dele, mandou chamar e ungiu Davi. Foi essa época. Né? Então Saul perdeu o apoio de Deus. Davi era genro de Saul. Vocês se lembram aqui quando Davi matou Golias? Né? O rei Saul tinha prometido que quem matasse Golias ia se casar com a filha dele. E Davi se casou com a filha do rei. Então ele não era um Zé Mané também, né? Ele era genro do rei. Genro. Com isso, nessa época aqui, novamente o povo, né, ficou meio desestruturado. O rei está confuso, o povo está confuso também. E as coisas vão acontecendo. Com isso, os filisteus se aproveitaram e investiram para conquistar Israel. Nessa batalha aqui, os filisteus venceram. Saul e a maioria dos seus filhos, inclusive o amigão lá do Davi, que era o Jonatas, né, morreu aqui nessa guerra. Então, Saul morreu. Bom, Saul morreu, ele era o rei de Israel. O que aconteceu? Ficou sem rei. Não, ficou sem rei, não tinha rei. Né? Aí o herdeiro natural, quando a gente fala aqui, uma palavra que nós vamos usar um pouco aqui hoje é dinastia. O que é dinastia? Dinastia é quando você tem uma pessoa ocupando um cargo, no caso ali o rei, né? E daí ele vem a faltar, quem assume? O filho. Né? Ou um dos filhos, vamos dizer assim. Né? Um dos filhos assume. Aí o tempo passa, esse filho também fica velho e morre. Quem assume? O filho do filho, o neto. Né? Depois o bisneto, depois o trisneto. Isso aí é uma dinastia. Então, o sucessor natural seria esse cara aqui, ó, Isbosete. Isbosete, aqui, ó, as meninas que estão querendo pensar no nome de filhos, os meninos também. Isbosete. Quase não. Isbosete. Anota aí. Filho de Saul. Então, com essa derrota de Saul, a morte dele, o reino chegou lá no fundo do poço. Sem rei, sem estrutura, sem organização. Derrotado na guerra, um monte de guerreiro morto, o exército meia boca. Então imagina, né, a situação. Davi era o mais indicado, apesar de não ser da dinastia, ele era genro, mas não era filho. Né? Nessa época valia o sangue. Não tem essa de meu genro é meu filho, não tem essa história não. É sangue. Né?
Só que o reino ficou dividido. Davi foi proclamado rei de Judá, ou seja, a parte sul, a gente já vai ver no mapa isso aí, tá? A parte sul do reino de Israel. Basicamente as tribos de Judá e Benjamim. Isbosete, filho de Saul, se tornou rei de Israel, a parte do norte. Então, desde aquela época já tinha essa história aqui, né? A influência do sul, a influência do norte. A gente já viu isso muitas vezes, a história, né, mostra isso quando você tem uma extensão de terra muito grande, né? Você tem o sul, a gente vai ver que a nação de Israel, ela era assim, né? Ela era comprida, né? Então você tinha a parte sul muito longe da parte norte, então gera um distanciamento, né? A gente teve aqui recentemente a nossa nação, aqui, quem vai lembrar, a campanha O Sul é Meu País, né? O Sul é Meu País. Os gaúchos lá ainda botaram nós no meio do bolo, mas era mais os gaúchos, Catarina, que queriam dividir o negócio. Né? Ah, não, isso aí é mais antigo ainda. Eu estou falando aqui há 10, 15 anos atrás, um movimento grande que teve, se não me engano, na época da FHC. Foi forte o negócio. Eles queriam dividir. Daí o governo foi lá e fez os caras ficar quietos. Não teve revolução. Esse daí foi só na internet, adesivo, não sei o quê. Mas a história do sul e do norte, cada distância. Quem está no Rio Grande do Sul, quem que conhece do Amapá? Quem que sabe da realidade do Amapá? O que é o Amapá? O Amapá não é nada, não interfere. Uma pá é aquela que pega areia. O Acre não existe. O Acre não existe, é uma ficção. Não conhece ninguém do Acre. Diz a lenda, Só o o Acre, né? O Enéas, a Marina de lá, Marina Silva de lá. Ok, os filisteus, que eram a nação forte, a nação dominante, permitiram a Davi tomar essa posição. Deixaram Davi assumir o trono, certo? Até porque, historicamente, Davi tinha uma certa relação de amizade com os filisteus. Na época que Saul perseguiu a Davi, Davi teve que vazar, certo? Nessa época, ele foi lá e foi servo do rei filisteu. Quem assistiu o filminho Davi, né, que passou na Record, que está disponível na internet, vale a pena, porque é uma produção excelente, muito fiel à Bíblia, muito fiel, não é exatamente fiel, mas é muito fiel. Os pontos-chave, né, eles capricharam no negócio, vale a pena, é bom. Né? Isso mostra bem ele lá, misturado com o rei dos filisteus, né, Davi. Então, com isso, Davi tinha uma certa ligação. Por isso que conseguiu avançar um pouquinho. Né? Vamos lá. Davi, o rei ideal. Isbosete, lembram lá quem era Isbosete, filho de Saul, esteve no poder por 2 anos. Isso está lá em 2 Samuel 2,10. Foi morto por seus oficiais. Ninguém aguentou o cara, era muito mala sem alça. Né? Aí os caras foram lá e mataram o cidadão. Aí o negócio ficou muito complicado. Né? O que o pessoal do norte lá fez? Os anciãos de Israel, para aqui quando eu estou falando de Israel, estou falando as tribos do norte, tá? Procuram Davi em Hebron. Davi, então, nessa época, a capital dele era Hebron, ele morava lá, e dali ele governava a parte, né, de baixo. E pedem que Davi os governe. Né? Não tinha outra pessoa para governar. E aí, Davi, então, assume o governo da parte de cima, da parte norte. Judá e Israel continuam a existir como estados politicamente autônomos. Ou seja, é como se fosse 2 países diferentes, com toda a sua estrutura de governo, mas o rei era um só. Meio estranho, né? Meio engraçado isso. Mas isso, em reinado, isso acontece. Né? Vocês podem ver lá, a rainha da Inglaterra, ela não é rainha só da Inglaterra. Ela é rainha da Austrália, ela é rainha da Nova Zelândia, ela já foi mais, né? Agora ela está mais quietinha no canto dela. Mas tem vários países ao redor do mundo que tem como rainha a rainha da Inglaterra. Uma bronca para a Inglaterra, que eles queriam ainda pegar umas terras lá
Malvinas, as Ilhas Malvinas, Falkland. Né? Então isso é comum de acontecer, né? O mesmo rei governando mais de um país. E aqui foi o que aconteceu. Além do mais, gente, era pessoal do mesmo povo. Né? Era o povo de Israel. Né? As tribos de Israel. Né? Herança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então estava todo mundo no mesmo balaio. Certo? Então, Davi assumiu. Judá e Israel continuaram a existir, papapá, porém governado por um único rei, principalmente, e com a fé no mesmo Deus. Alguém sabe pronunciar isso aqui? Cadê o A? É mudo. Cadê o R? Não tem, né? Esse é o famoso tetragrama. Aqui ainda está, não está em hebraico, né? Eu podia ter colocado as letrinhas em hebraico. Eu já escrevi em hebraico. Esse eu também sei, hebraico. Né? Então, aqui... Aqui, ó, então, esse aqui é o chamado tetragrama do nome de Deus. Né? É as 4 letras que recebem o nome de Deus lá em hebraico. Yavé. A gente pronuncia Yavé, Javé, e tem outras pronúncias também, justamente porque esse nome aqui, ó, do jeito que ele está ali, ele é impronunciável. Né? Alguém consegue pronunciar isso aqui do jeito que está ali? Porque não tem vogal. Não tem como você falar aquilo ali. Né? Fala. Bem sucintamente, sem criar muita coisa assim. Uma questão de transliteração, o senhor seguiria mais a linha que é Jeová ou Javé? Javé. Javé? Tá, bem, só isso. Aí a posição pessoal? É isso que eu queria saber. Mas dá margem para você falar Jeová também, não está errado falar Jeová. Se é esse o ponto que você queria chegar, não está errado. Tudo bem. Não está errado. Pode falar Jeová, pode falar Javé, pode falar Yavé, né? Sem problema. Porque justamente por causa disso. Isso aí é impronunciável, não tem como pronunciar. Para você falar, você tem que botar alguma coisa ali, né? Senão você não fala. Tá bom? Tranquilo. Só a ideia, por que eu estou colocando isso aqui? Para identificar qual é esse Deus, ó, com a fé no mesmo Deus. Que Deus é esse? Javé. Porque como o irmão do Espírito Santo gosta muito de falar, né, e ele tem razão, a palavra Deus não é um nome próprio. Deus é um título. Né? É um título. Como a gente fala, apóstolo Alexandre. Né? Qual é o nome dele? Alexandre. Né? Alexandre. E apóstolo faz parte do nome dele? Não, apóstolo é um título que ele recebeu. Foi ungido, é apóstolo. Mas que apóstolo? Apóstolo Alexandre. Certo? Então por isso essa questão aqui. Com a fé no mesmo Deus. Que Deus? Javé. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que às vezes também é mencionado assim. Bom? Fala. Ô professor, eu ouvi dizer que a divisão política de Israel e Judá aconteceu com o reinado de Salomão. Mas já estava dividido antes de Salomão, então, né? Como que se deu a divisão? Não, veja só. Nós já vamos chegar onde você quer chegar. Certo? Nós estamos caminhando na linha da história, né? Aqui está Davi ainda, lembra? Salomão vem bem depois. Certo? Mas é por isso que eu estou mostrando as coisas como foram acontecendo. Vai chegar nessa parte. Para chegar nesse ponto aí. Mas já está dividido aí, não está? Não, está junto aqui, ó. Acabamos de ler, ó. Judá e Israel continuaram a existir como estados politicamente autônomos. Está junto. Qual é o rei? Davi. Davi é o único rei sobre Judá e sobre Israel. Isso é junto, não é separado. Seria separado se tivesse 2 reis. É um rei só. Mas Davi foi ungido rei primeiro em Judá. Primeiro, depois agora em você Israel. falou o negócio certo. Primeiro em Judá. Na verdade, na cidade de Hebrom. E depois, os outros povos vieram e se ajuntaram com Davi. E daí Davi foi quem conseguiu unificar o povo de Israel debaixo de um mesmo rei. Entendeu? Esse foi o fato. Quem conseguiu isso? Davi. Foi Davi que conseguiu isso.
Melhorou? Então, né? Você tem que pensar assim, são 12 tribos. A gente aqui, talvez seja difícil a gente entender isso, porque aqui para nós é a briga aí de alguns, né? A questão do poder federativo, certo? Poder federativo. Aqui nós temos o Paraná, tem um governador do estado, né? Que autonomia tem o governo do estado de fazer alguma coisa? Né? Até faz umas coisinhas assim, mas o poder dele é limitado. Né? Você entenderia melhor isso se você morasse nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos também é federativo, mas cada estado ele tem uma legislação totalmente independente dos outros. Né? Exemplo, tem estados do país Estados Unidos que aceitam o aborto, outros não. Tem estados lá que tem pena de morte, os outros não. Né? Então, é mais ou menos essa realidade é mais ou menos como tinha aqui. Cada tribo de Israel tinha a sua liderança e tomava as suas decisões dentro da tribo. Certo? Isso aí eram as 12. Cada uma tinha a sua estrutura. Só que elas se ligavam, né, de acordo com a orientação de Deus e de acordo com, né, o entendimento que eles tinham de nação de Israel. Né, porque é importante a gente entender essa diferença. Estado é uma coisa, é o governo. Nação é o povo. Né, então você pode ter, a gente já falou sobre isso, né, uma nação espalhada em vários estados. Né, assim como você pode ter vários estados agregados numa única nação. Que era mais ou menos o que acontecia aqui. Tá? Então aqui, nesse momento, o governo, o reinado, né, o império de Israel foi unificado em Davi, por causa de Davi, debaixo do mesmo Deus. Aí o que aconteceu? Gente, nós vamos ter que caminhar, já tem muita coisa que a gente precisa ver. Com essa história aí, Davi estava em Hebron. Isso aqui é importante a gente entender também. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, Davi decidiu que queria montar uma capital para o reino. Certo? Hebron é uma cidade pequena e ele queria fazer um negócio decente. Aí o que ele fez? Havia uma cidade chamada Jerusalém, que era habitada pelos jebuseus. E Davi não queria uma cidade nem do norte e nem do sul, para não puxar a sardinha para nenhum dos dois. Um cara que já tinha uma visão política da coisa. Então, e essa cidade, ela estava fora, estava em lugar neutro. Era um lugar que ainda não pertencia ao povo de Israel. Ele foi lá, invadiu, tomou a cidade e falou, essa é a minha cidade. Né? E até legalmente, a cidade tornou-se propriedade particular de Davi. Então, Jerusalém era a casa de Davi. Davi morava em Jerusalém, era dele, propriedade pessoal. Ele foi lá, conquistou, é dele. E aí lá ele organizou a capital do reino de Israel. Ok? Cidade de Davi. Por isso que na Bíblia várias vezes é mencionado a cidade de Davi, porque realmente foi Davi quem tomou, não foi ele que construiu, certo? A cidade já existia, era uma cidade forte, grande, ele foi lá e tomou. O que é que Davi fez? Estabeleceu o governo, construiu um palácio para ele, mandou trazer a Arca da Aliança de Kiriat Jearim, né? E aí é que tem aquela cena lá, que a mulher critica ele, porque ele ficou dançando na frente da arca, lembram disso? O filme também lá mostra bem isso. Né? Então foi quando Davi mandou trazer a arca, que estava na casa de Obed-Edom, e mandou trazer a arca, veio para Jerusalém, né? Ainda antes do templo, né? Havia um tabernáculo, foi feito um tabernáculo para abrigar a arca conforme havia ainda a orientação antiga lá dos tempos de Moisés. Jerusalém tornou-se um centro político e religioso por causa da arca, né? Sacrifícios, adoração, aquela coisa toda que ainda estava valendo. Davi vence os filisteus em outra batalha e começa a submeter outros povos. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho.
no mapa. Davi também fez aliança com Tiro, que era uma cidade fenícia. Os fenícios, eles nessa época dominavam o comércio. Eles dominavam o comércio, faziam um comércio internacional, navegação, foram os grandes navegadores, né? Até está passando na TV fechada um documentário sobre os fenícios e o Império Fenício, as navegações que eles faziam, inclusive parece que chegando até o Brasil, nessa época, para fazer comércio. Então os caras eram fortes, né? Estudem um pouquinho lá sobre os fenícios, vamos ver a influência que eles tinham. E Tiro era a capital, uma das grandes cidades. Davi fez aliança por quê? Porque se você olhar na geografia, Israel ficava no meio do caminho entre, a gente já vai ver um pouquinho no mapa ali, o mapa ajuda um pouquinho, né? Ficava no meio entre a Fenícia e os outros países, inclusive o Egito, e inclusive a parte da Índia, a parte da Ásia ali, passava por Israel, para eles poderem chegar lá. Então Davi fez um acordo, tipo assim, pedágio, né? Uma coisa assim legal, e com isso, din-din que estava entrando, né? Então Davi começou a erguer a nação, e que se tornou bastante próspera. Davi reinou sobre os 2 reinos por mais de 30 anos. E aí ficou velho. Né? Ficou velho. E aí o que aconteceu? Primeiro um filho dele chamado Absalão se revoltou contra Davi. 2 Samuel 15, 18, conta essa historinha. Além disso, ele teve um outro filho. Depois aqui, eu vou encurtar isso aqui, mas Absalão se revoltou, teve uma guerra, levantou um exército, fez um trubufu, né? E no final ele acabou morto. Então Absalão foi morto, filho de Davi, foi morto nessa guerra. Depois disso, apareceu um tal de Adonias. Quando aqui, 1 Reis capítulo 1, o que acontece é que Davi já era muito velho, certo? Assim, já decadente mesmo. Já não conseguia mais se reunir com as pessoas e tal. E aí Adonias, também filho de Davi, se levantou e disse, não, eu que ser rei. E ainda a revolta dele foi mais forte que a de Absalão, ele chegou a ser declarado rei. Chegou a ser declarado rei de Israel no lugar de Davi. E aí teve outra revolta, teve uma confusão danada, e aí Absalão também morreu. E aí Davi caiu em si, tem que fazer alguma coisa, né? Porque eu não estou conseguindo mais governar e não tem rei. E aí como é que faz? Aí entra Salomão. Né? Salomão, que era filho de Batseba, lembram de Batseba? Aquela mulher que Davi fez toda aquela confusão, mandou matar o marido, para daí ele ficar com ela, aquela história toda. Então, essa mulher, depois que organizou a vida dela com Davi, continuou sendo mulher de Davi e teve um filho, Salomão. E esse Salomão é que foi o herdeiro do trono de Davi. Né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Certo? Glória a Deus. Davi passou o comando para Salomão em 970 a.C., mais ou menos, né? E Salomão governou até 930, mais ou menos 40 anos foi o reinado de Salomão. Gente, isso é chuva? Teu capacete lá não vai molhar? É isso que eu tô pensando. Quer que eu pegue lá? Vamos misturar, né? Filma ele não. Mateus, tá aí, joga. Não, filma lá não, pegou. É domingo? Veio cortando. Quando você mandou mensagem pra você? Vamos chorar. Você viu hoje? Filmar ela mexendo no celular, na aula. Viu? Foi falar. Eu queria falar. Viu? Foi falar. Não conhece a vida do cara, vai falando. Cuidado. Nossa. Pode mesmo. É chuva mesmo? Molhada. Dá uma olhada aqui. Então o que aconteceu ali? Salomão, quando ele assumiu o poder,
ele ainda teve que enfrentar Adonias e outros, porque não foi só Adonias nessa época, mas tinham outras pessoas que também estavam querendo uma fatia do bolo, né? Salomão teve que ir lá e matar todo mundo. Não tinha jeito, naquela época não tinha jeito não. Né? Para acabar com a rebelião, só na espada. Salomão ampliou riqueza no império de seu pai e concentrou as riquezas em Jerusalém. Foi o período mais, como é que se diz, mais vultoso, mais bonito, mais forte, mais... Né? Se Davi teve uma influência internacional muito grande, Salomão expandiu, porque a fama de Salomão, a sabedoria de Salomão, a história das crianças, da criança que ia botar no meio e não botou, aquilo ali deu uma repercussão assim muito grande, e Salomão se tornou um homem muito respeitado, famoso, vinha gente do mundo inteiro para conhecer Salomão. Construiu o templo, que Davi não pôde construir, ele construiu, o palácio do rei em Jerusalém, que ficou mais suntuoso, mais, né, com mais coisa do que já era o de Davi. Davi já tinha feito um bom palácio, ele foi lá e fez um upgrade no palácio. Né? E aí o que acontece? Tudo isso gasta dinheiro. Para você manter um palácio, manter uma corte, manter uma estrutura de governo, manter o templo, manter os sacerdotes, manter... Imagina tudo isso. Dinheiro. De onde vem o dinheiro? Do povo. Quem tem que bancar isso aí é o povo. E aí Salomão organizou dentro das 12 tribos, 12 governos. Cada uma dessas tribos tinha a obrigação de sustentar as despesas da família real, as despesas do império, por um mês. Cada tribo bancava um mês do império. Está lá em 1 Reis 4, 7. E o povo ficou muito feliz com isso, né? Apesar de que Samuel já tinha avisado eles: olha, vocês querem o rei? Vocês querem o rei? Então tá bom, só que o rei vai cobrar impostos de vocês e vocês vão ter que pagar. Mesmo assim o povo disse o quê? Nós queremos um rei. Então tá bom, então Deus deu o rei para eles. Está aí, Salomão gastando a com o pé, né? A gente já vai falar aí nas mulheres que teve Salomão. Quem que bancava aquela mulherada toda? O povo, né? 700 mulheres, mais as concubinas, que não eram mulheres oficiais. Quando a gente fala, gente, 700 mulheres, é porque ele se casou. Pensa assim, uma cerimônia de casamento com o pai da noiva, a mãe da noiva, que a gente está acostumado, né? É casamento mesmo. Ele se casou com 700 mulheres. E ele tinha, se diz, algo em torno de 600 concubinas. Concubinas eram assim, a ideia que se tinha do rei, assim, o rei tinha que ter descendência. Certo? O rei tinha que ter filho. Ele tinha que ter filho. E naquela época, né, criança morria de gripe. Criança morria de qualquer coisa. Né? Então o que acontece? Tinha que ter muito filho. Por quê? Aquele ali morreu, aquele lá morreu, aquele lá morreu, lá. E tinha que ser homem. Né? Filho homem. Então, tipo assim, você tinha que dar muita oportunidade, entendeu? Para ter filho. Então, só que esse Salomão, ele deu uma extrapolada, assim. Então era comum os reis terem mulheres e também terem concubinas. E além disso, sem falar, tinha umas amantezinhas assim também. Ou casamentinho. Aquela puladinha de cerca básica. Ainda precisava disso, sem agora 700 vezes. Meu Deus, não, mas eles eram espertos, né, bicho? Eles regulavam, né? Claro. Uma tem em janeiro, outra em fevereiro, outra em março. Mas sempre vai ter. Deixa quieto, Meu Deus. Pessoal, Agora, o mais importante aqui,
só para fechar aqui, não é o fato de Salomão ter tido 700 mulheres, 600 concubinas, que era tranquilo, normal. Um homem rico poderia ter quantas mulheres ele conseguisse sustentar. Porque tem esse detalhe, não é? A mulher de Salomão era uma rainha. Ela queria ter vida de rainha. E quem ia dar essa vida para ela? O rei. Detalhe aqui, ó. Casou-se com a filha de Faraó. Olha só o nível que era Salomão. Ele se casou com a filha do Faraó, do rei do Egito. Filma o Sandro lá para ver. Filma lá. Pegando de quietinho ali, ó. Pensa que ninguém ouviu, Mostra, né? loja, mostra, olha. E com mulheres, é o que mora mais longe. É o que mora mais longe. Ô, Chocolate, Com vamos mulheres aí. de outros povos. Querendo preconceito, sacanear hein? ele, né? Atenção, volta para Sacanear, cá. fica Contrariando a lei de Moisés. O que Moisés disse lá no início? Não vos mistureis com os outros povos. Não adoteis os costumes dos outros povos. Então, o pecado de Salomão não foi ter casado 700 vezes. O pecado de Salomão foi ter se casado com mulheres de outros povos e ter se contaminado com a religião dessas mulheres. Né? Porque a filha de Faraó, qual que era a religião dela? Era a religião do Egito. Né? Era Ísis, era Horus, era Osíris, era todos os deuses do Egito. E ela vai dizer que ela deixou isso lá no Egito quando casou com Salomão? Não, ela trouxe tudo isso junto com ela. Né? Salomão, por causa disso, tornou-se idólatra. Por isso tem que casar com gente da igreja. Gente temente a Deus. Né? Isso é dentro da igreja aí, dentro da igreja do Senhor Jesus. Amém? A igreja do Senhor Jesus, ela é grande. Eu tentando ajudar aqui. Não, eu também estou querendo ajudar. Estou querendo ajudar a vida dos irmãos e das irmãs que precisam de um companheiro. Verdade. Boa palavra, hein? A minha eu fui buscar em outro arraial. No meu arraial o negócio está bem complicado. Eu fui buscar em outro arraial. Não, em Curitiba mesmo. Foi outra ela, tá bom. Ok, gente? Está ali, primeira vez, Êxodo 34:16 é o texto que fala para o povo não se misturar, né? Tornou-se idólatra servindo a Astarote, deusa dos Sidônios, que uma das mulheres que ele se casou era da Sidônia. Além de ter construído o templo para Yahvé, ele também construiu outros templos, por exemplo, o templo do deus Camus, o deus dos Moabitas, ele tinha uma mulher moabita, e um templo de Moloque, deus de Amon. Esse Moloque, né, era um deus onde ele se agradava de sacrifício de crianças. Então as crianças eram sacrificadas nesse templo de Moloque. Por causa disso, né, Salomão Deus chegou para ele e disse, ó, chega, acabou com essa história, né, não aguento mais. A gente precisa lembrar o seguinte, a Bíblia nos fala o quê? A misericórdia do Senhor. O que acontece com a misericórdia do Senhor? Se renova a cada manhã. E isso é uma verdade pura. Porque se fosse assim, Salomão não tinha nem construído o templo. Quando Salomão pensou em construir templo, Deus já tinha lançado um raio lá de cima e tinha torrado Salomão. Como é que Deus permitiu que Salomão se casasse com as mulheres? Imagina, Mateus, eu tô pensando aí, ó. Toda essa confusão. Não é Tá verdade? doido, Mateus? Aí você pensa, por que Deus deixou isso acontecer? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus tinha uma esperança que não, Salomão agora está fazendo essa bobagemzinha aí, mas ele vai voltar, ele vai, vou acreditar em Salomão. Ele vai, vou lá, eu vou falar com ele, vou lá, mando um profeta, mando mais um profeta. E se você ler a historinha de Salomão, você vai ver que vários profetas chegaram para ele e, meu irmão, você está errado nisso, Diferente de Davi, né?
Quando o profeta chegou para Davi, para falar do adultério e do assassinato, o que Davi fez? Rasgou as vestes, se colocou de joelho e caiu em si, né? Já tinha pecado, infelizmente, mas voltou atrás. Salomão não. Vinha o profeta, falava, Salomão, você não sabe o que você está falando, e continuava fazendo bobagem. Então Deus é um Deus de misericórdia. E aí o cara sabe, né? Sábio. Quer dizer, teve experiências com Deus que Davi não teve. Por exemplo, vamos lá. Davi não teve as experiências que Salomão teve com Deus. Né? Deus chegou pessoalmente para Salomão e falou com ele 2 vezes. Não foi uma vez só, foram 2. Diretamente com ele. Né? Apesar de que hoje a gente tem acesso direto, né, ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco todos os dias. Né? Eu espero que fale com cada um de vocês todos os dias, várias vezes ao dia. Mas nessa época não era assim não. Na vida inteira de Salomão, Deus falou com ele 2 vezes. Né? Ó, o privilégio que nós temos hoje. Nós falamos com o Espírito Santo todo dia, várias vezes ao dia. Voando junto. Né? Voando junto quando a gente deixa, né? Ele quer. Ok, gente? Então, o drama de Salomão foi esse. Então, só desmistificando uma coisa aqui, o erro de Salomão não foram o fato de ele ter se casado com muitas mulheres. Certo? Isso não era pecado diante de Deus, diante da época. Certo? Não era pecado. Era o costume da época. Deus só foi falar sobre isso no Novo Testamento, a respeito, a gente já falou isso aqui, né? Então, o pecado de Salomão não foi se casar com muitas mulheres. O pecado dele foi casar com mulheres de outros povos e se deixar influenciar por elas. Esse foi o pecado de Salomão. Então, é que tipo de alimentação diferenciada. Reino dividido. A gente discute no corredor, no intervalo, a gente discute esse assunto. Amendoim diferenciado. O reino centralizado na dinastia de Davi, que a gente comentou agora um pouquinho, nunca teve aceitação absoluta do povo. Né? Havia o reino lá do pessoal do norte e o reino do sul, eles concordaram com que Davi reinasse, mas a coisa não era tão light assim não. Certo? Salomão conseguiu manter o seu império graças à importância de Davi. Davi tinha uma promessa, né, da parte de Deus, e Salomão herdou essa promessa. E o povo respeitou Salomão por causa de Davi. Mas quando Salomão começou a fazer essas coisas aradas aí, ficou complicado. Quando Salomão morreu, aí o negócio ficou muito sério. E aí acontece o reino dividido. Aí vem a divisão do reino. 10h36, hora do intervalo? Ótimo. Quem trouxe comida? Hora do intervalo, né? Ninguém, pai. Aí, Matheus vai comprar. uma pausa de 15 minutos. Mas é 15 minutos mesmo, tá, gente? Até porque não tem nada para comer mesmo. Ah, é? Né? Só o chazinho que o Matheus trouxe. Já tomou, já. Foi? Que pai? Eu não trouxe ninguém. Só água. Guardei no lugar bem. Tomar uma aguinha, fazer um xixi e daí volta pra cá. Desliga. Matheus vai lá comprar um lanche pra nós. Ó, Matheus,